sem alterar, porque os fatos na realidade são perspectivas, nós temos várias versões para a realidade. Isso não implica que a pessoa, de certa forma, está mentindo, ela tem uma versão dos fatos, né? E a probática, ela vai trabalhar nesse sentido, auxiliando na construção, conforme o interesse probatório, se está acusando, se está defendendo. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de receber meu amigo advogado Victor Vieira, especialista na área da informação. Obrigado, Victor. Eu que agradeço o convite, Mauro, obrigado. Quem é Victor Vieira? Qual a sua trajetória? Qual a sua história de internauta? Victor é um Belo Horizontino, mineiro, apaixonado com essa Minas Gerais, com as montanhas. Sou formado em Direito, já fazendo aí 17 anos de formação. Sou também formado em Filosofia, pai de uma criança de 6 anos, casado, enfim, uma pessoa comum. O que levou o amigo a escolher o Direito? O meu pai é advogado. Desde cedo tentei atuar em outras áreas, como engenharia. Quando mais novo, vendia seguros. Enfim, acabou que tudo não conseguiu me prender e eu, enfim, fui seguir os passos do meu pai. Então, me formei em Direito pela PUC Minas em 2005. Projetos e desafios? Continuo advogando, mantendo aí a atuação firme, buscando ser uma pessoa feliz, uma pessoa útil ao próximo. E aquela situação, né, Mauro? Sem ter medo e continuar aí enfrentando com força os desafios. O meu projeto de vida é esse, enfrentar os desafios que a vida impõe. Victor Fabiano Pedrosa da Silva Vieira, desculpa. Probática. Eu fui no seu lançamento. Obrigado pelo autógrafo. O que é probática? O que lhe motivou a escrever esse livro? Lá pelos idos de 2018, aliás, eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Em 2009, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na área de inteligência e contra-inteligência, com ênfase no controle de informações sensíveis e combate à fraude. Então, eu tive a oportunidade de ter o conhecimento de várias técnicas que são usadas para a coleta de informação, proteção de informação. E lá então, ao final, eu fiz um trabalho de final de curso, que foi técnicas de inteligência e contra-inteligência aplicadas ao exercício da advocacia. Como o advogado deveria proteger essas informações, colher informações com fins probatórios. E ficou nesse trabalho. Alguns anos que eu venho matutando isso e tentando chegar a algum conceito mais aprimorado disso. Pelos idos de 2018, tive a oportunidade de conhecer o professor Ronaldo Bretas e contei um pouco para ele da minha história e dos meus objetivos acadêmicos. E ele me falou, olha, tem uma ciência denominada probática, que é uma ciência voltada para a representação dos fatos com a finalidade de prova. Não conhecia esse termo, probática. Buscando, vi que é uma ciência que foi cunhada por um espanhol chamado Muñoz Sabater, Luiz Muñoz Sabater, e que era muito difundido na Europa. Então, a partir daí, tendo acesso a isso, a esse conhecimento, comecei a estudar o tema. Tendo acesso lá de fora, que, se não me engano, é novidade aqui no Brasil. A primeira obra sobre o tema probática no Brasil é essa, salvo engano. Não conheço outras, procurei nas minhas... antes de produzir esse trabalho, procurei na revisão sistemática de literatura obras similares no Brasil e não encontrei. Perfeito. Então, não obstante ter conhecido o tema, eu percebi também que falar de probática
numa perspectiva estritamente voltada a questões de direito, não resolveria o problema informacional da modernidade. Foi então que eu busquei a cadeira junto à Universidade FUMEG aqui de Belo Horizonte, na área de Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento. Lá tendo a oportunidade de conhecer como as organizações criam o conhecimento, protegem o conhecimento, ganham vantagem competitiva no cenário mercadológico, que é um cenário complexo. Um caso concreto para o internauta entender. Vamos dar o exemplo, como eu fiz essa simbiose. O que as empresas usam para tomar decisão? Elas leem o cenário, interpretam, fazem projeções para daqui a anos, a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por exemplo, pegando um protótipo de um carro, será que esse protótipo eu posso colocar ele no mercado agora? Ele vai ser disruptivo? Não vai? Vou conseguir ter recursos com ele? Isso tudo fazendo análise com ferramentas gerenciais e fazendo a filtragem e a depuração dessa informação. O que o advogado faz? Quando ele se depara com um fato, ele colhe aquela informação, ele liga essa informação, ele entende os objetivos dessa informação, como ele vai usar essa informação no processo, para ao final poder influenciar o magistrado da melhor forma possível dentro da finalidade probatória. Influenciar o magistrado, quando você se refere a esse tipo de influência, usando a probática? Sim. A favor do seu cliente ou a favor, ou seja, você está no processo de acusação e de defesa? Então você pode usar das duas formas ou não? Das duas formas. Na realidade, dependendo da posição processual, você vai produzir uma prova para demonstrar fato X ou fato Y, ou uma contraprova para demonstrar que aquele fato não ocorreu. A probática, na realidade, ela articula essas informações, tendo em vista que a nossa realidade é fragmentada. A gente capta informações em perspectivas conforme as nossas crenças, conforme a situação nos é repassada. Então tem vários olhares para as informações e para os fatos. A probática, na realidade, ela pega esses fatos, junta esses fatos, conecta, religa, e aí a partir daí, dentro dessa, criando uma unidade, transforma isso em prova. Que seja interessante para o processo tanto de acusação como de defesa. E sem adulterar, sem mentir, sem alterar os fatos de forma concreta. Sem alterar, porque os fatos na realidade são perspectivas, nós temos várias versões para a realidade. Isso não implica que a pessoa, de certa forma, está mentindo, ela tem uma versão dos fatos, né? E a probática, ela vai trabalhar nesse sentido, auxiliando na construção, conforme o interesse probatório, se está acusando, se está defendendo. Nesse caso, se for interessante para você, para o seu cliente, você pode deixar de usar uma declaração e usar apenas outras 3. Se for interessante para o seu cliente, você usa as 4 informações. Sim. É mais ou menos assim? Mais ou menos isso. E digo mais, em relação à prova, porque esse livro, eu fiz ele dentro de uma perspectiva de advogados, para advogados. Por isso que eu estou falando de prova aqui, no sentido de prova judicial. Mas vejam bem, a probática nada mais é do que um ciclo de produção do conhecimento. Então, eu não preciso usar necessariamente para um processo judicial. Eu vou dar um exemplo. Um cenário bem complexo, mas muito eficiente hoje na produção de informações, é o cenário de investigação de acidentes aeronáuticos. Quando um acidente ocorre, como aquele conhecimento é produzido? Se identificar naqueles destroços exatamente qual ponto foi falho para que o avião caísse. Aquilo tem um ciclo de produção do conhecimento, tem protocolos específicos que são seguidos desde o início para que se chegue àquele resultado. Então, nem sempre aquilo deságua em um processo judicial, mas existe um ciclo de produção do conhecimento que eu posso, inclusive, ter o auxílio da probática. E qual a diferença você usar a probática nesse caso de um acidente de avião, os destroços no chão, ou não usar a probática? Na realidade, a única diferença é a finalidade da produção das informações. Eu quero demonstrar a causa de um acidente aéreo. Também posso demonstrar a causa de um acidente automobilístico, por exemplo. Por que um carro bateu? Por que um navio afundou?
Por que uma pessoa, dentro de uma cena de crime, quais são aqueles vestígios que vão levar à autoria delitiva da pessoa que sofreu o atentado? Na probática, seria então um olhar mais amplo, com muito mais cuidado para o fato? Sim, justamente, é isso mesmo. A probática, ela sai um pouco dos debates das teorias das provas atuais que se voltam para a prova inserida no processo, porque o processo ele regula a inserção daquela prova, o caminhar daquela prova no processo. A probática não, ela se dedica ao fato e muitas vezes antes do processo. Perfeitamente. Eu vejo que o amigo fez filosofia. Sim. Parabéns. E no no quarto capítulo, Teoria de Criação do Conhecimento, você cita Platão e Aristóteles. Como que a filosofia lhe ajudou no direito? E como que a filosofia contribuiu para a probática, para essa obra? No caso específico da probática, no direito a filosofia sempre foi uma paixão. Até então eu me formei em filosofia depois de ter formado em direito. Mas em relação à probática, pegando os exemplos que você deu de Platão e Aristóteles, Platão, por exemplo, foi o precursor da teoria do conhecimento, do conceito de conhecimento, que seria basicamente crença verdadeira, justificada. A crença são como nós concebemos o mundo na nossa mente. A verdade daquilo é se existe uma relação próxima entre o que eu estou vendo com o que está acontecendo fora de mim. E as justificativas são as razões pela qual eu acredito que aquilo está acontecendo daquela forma. Tendo esses três elementos, basicamente, sem adentrar nas teorias mais complexas a respeito da teoria do conhecimento, eu posso dizer que eu conheço aquilo. Só que posteriormente veio Aristóteles e falou, ok, eu tenho que justificar, mas nós temos uma dificuldade enorme de compreender todo o universo. Nós compreendemos parte do universo. A nossa realidade é fragmentada. Esse então é um ponto da probática, porque como nós não conseguimos conhecer tudo, conhecemos somente pedaços dessa realidade, temos que juntar os melhores pedaços. Tem a ver com a caverna de Platão? Algo por o mito da caverna. O mito da caverna? O mito da caverna, na realidade, Platão fala que esse mundo aqui nós enxergamos somente parte do que existe no mundo ideal, né? Aqui seria uma parte deturpada, embaçada da nossa realidade. A fogueira na frente, os três enxergamos somente as sombras. Sombras. Exatamente. Então, com base em Aristóteles, que fala que enxergamos a realidade de forma fragmentada, posso dizer que a probática nos ajuda a auxiliar a organizar esses melhores pedaços na intenção daquela prova que temos a intenção de produzir. Dentro da caverna ou fora? Ainda dentro, né? Tamo junto. Um grande amigo, uma grande figura, muito competente, e agradeço mais uma vez. Passe o seu endereço, o seu escritório para os internautas. Bom, aqueles que quiserem me contactar podem no meu zap 31 99173 6176. Me coloco à disposição para poder para qualquer esclarecimento, inclusive para poder falar sobre o meu tema probática. Estou às ordens aqui. Um abraço a todos e obrigado. E a rede social a gente irá compartilhar no final. Um abraço a todos.